Vamos pegar nossas Bíblias? Estamos encerrando essa série hoje. Essa série de mensagens foram 16 semanas falando sobre a vida de Jesus. Nós vamos ler alguns textos, mas só para iniciar assim, depois eu vou ler mais. Mateus 27, versículo 26. Só para começarmos a devocional de hoje. Hoje é a última mensagem dessa série. Vamos falar da morte e da ressurreição de Cristo. Mateus 27, versículo 26. Depois eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Mateus 27. Diz assim: Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então vamos meditar aí. Nós temos aí a palavra crucificado, né? Pessoal, a crucificação era um método romano de punição, né? Durante toda a história da humanidade, pessoas inventaram diversos métodos para punir alguém, né? Por exemplo, é até chato falar sobre isso, mas morte por apedrejamento, morte por afogamento, morte por fervilhamento, né? Colocar alguém para morrer uma água muito quente, estrangulamento e outras tantas coisas, até ruim de a gente falar isso, tantas formas de matar alguém. Mas os romanos eram especialistas na chamada crucificação. Eles eram especialistas em punir alguém através da crucificação. É sobre isso que vamos falar nessa noite. Mas antes da crucificação, era dado ao prisioneiro um castigo, que eram os açoites. Açoites. Não tem nenhuma criança aqui assistindo a pregação, né? Que é pesada essa parte da vida de Jesus, né? Tem que ter uma legenda ali, né? Acima de 12 anos. Gente, o açoite era o início de todo o processo da punição romana. A pessoa era, como vocês veem na imagem, a pessoa era amarrada e as suas costas ficavam expostas para o chicote. O chicote era uma tira de couro, uma larga tira de couro com pedaços de chumbo, bronze e ossos nas suas pontas. Foi feita uma experiência parecida com um animal, um porco. Foram fazer uma experiência com um porco. Claro, não vai fazer com um ser humano isso, um teste, para ver a intensidade de um açoite romano. Então eles pegaram um animal, um porco, colocaram o porco, as costas dele disponíveis para o açoite e fizeram o mesmo que os romanos faziam. E é muito intenso, porque quando a ponta do chicote encrava na carne, quando puxa, ele puxa a carne consigo. Então era uma flagelação, era uma maneira bárbara, era uma maneira agressiva. A pessoa saía já dos açoites muito debilitada, muito cansada, até mesmo com costelas fraturadas, pela intensidade. E a turma batia até cansar. Eram em torno de 4, 5 soldados batendo, chicoteando até se cansar. Eles cansam, imagine você que bate se cansar, imagine que apanha. E não é só o chicote, mas sim o que havia nessa ponta que
que era o chumbo, os ossos ali, pedaços de ossos, pontas de ossos ali, e bronze. Então já começou aí a flagelação de Jesus. Depois que a pessoa saía dessa fase, se ela saísse, porque muitos aí, se fossem, já estavam já saindo daí muito já fatigados, com muita sede, muito cansaço já, Jesus foi para a sua coroação, né? Mas uma coroação no sentido de ironia. Uma coroa de espinhos. Veja na sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 27, o versículo 27 a 31. Versículo 27 a 31, diz assim, ó. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Versículo 29, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e na mão direita um caniço, ajoelhando-se diante dele, o escarnecia, dizendo, salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ou seja, claro que foi ali uma zombaria, mas essa coroa de espinhos trouxe ferimentos na cabeça de Jesus e sangramento também. Então as costas já estavam muito machucadas, e agora também a sua cabeça, o seu rosto com sangue também. Imagine essa cena. Assim agora ele vai carregar a cruz até o lugar chamado Gólgota. Jesus foi levando a cruz, e isso era uma morte assim bem prolongada, açoites, aí vinha o caminho do Calvário. Por quê? Porque eles queriam que as pessoas vissem a punição, eles queriam que os malfeitores, que os bandidos, que os delinquentes vissem qual era o final, um espetáculo público nas ruas de Jerusalém. Era para manter a ordem da população. Então vejam, respeitem o governo romano, respeitem as nossas leis, porque quem não obedecer a Pilatos vai passar pela humilhação pública de ter que levar a cruz andando pelas ruas. Os soldados colocavam na costa do prisioneiro, e assim uma marcha fúnebre, chamada Via Dolorosa. Um espetáculo público. É interessante o seguinte, pessoal, nos Estados Unidos, você sabe que existe a pena de morte. E lá nos Estados Unidos, a execução é a portas fechadas. Ou seja, não pode ter uma câmera filmando, não pode ter uma rede de televisão. Se tiver naquela sala, só talvez um familiar ou alguém que foi feita alguma coisa contra a família dela ou contra ela e está pagando aquela situação ali, pode assistir. Mas nos dias de Cristo, era público. A pessoa tinha que carregar aquela... Você não sei se você já assistiu, ou se alguém aqui já viu um filme, ou um documentário de Jerusalém. As ruas de Jerusalém são becos. São bem pequenas as vielas onde Jesus passou. Então você imagine aqueles becos tortuosos, cheios de gente, e Jesus passando por ali, carregando aquela cruz. Eles colocavam, algumas pessoas dizem,
Isso aí, gente, assim, é na base da especulação. Uns estudiosos dizem que a pessoa não carregava a cruz, carregava só o estirpe, só algo reto, né? Só uma estirpe só, e quando chegava lá na crucificação, lá no lugar, Gólgota, lugar da caveira, lá era colocada a cruz. Sim, a pessoa era crucificada lá, mas na cidade, diz alguns estudiosos que possivelmente era só uma parte. Isso aí fica na base da especulação, a gente não tem todas as informações daquela época. Então, pessoal, assim era feito aquele caminho doloroso, e muitos tropeçavam. Você sabe que hoje você tem um piso, você tem um piso bem nivelado, você tem aí no chão um asfalto, mas na época, possivelmente a pessoa era mais difícil, eram muitas vezes terra, eram rochas, e muitos tropeçavam no chão ainda com mais facilidade. E quando a pessoa caía, quando você toma um tombo, a sua tendência é o quê? Você se proteger com seus braços. Mas se a pessoa estava com uma coisa nas suas mãos, se ele caísse de frente, tropeçasse, ele ia de cara no chão e peito no chão. E isso também é uma das coisas que falam que Jesus, na cruz, quando ele chegou na cruz, Jesus ficou poucas horas na cruz. Estava vendo um documentário, ele ficou cerca de 5 horas na cruz, porque ele já chegou na cruz muito debilitado, pelo chicote, pela coroa e pelos tombos, que ele tomou pelo menos 3 tombos na caminhada para o Gólgota, e esse tombo poderia ter também causado alguma quebra de um ferimento interno, alguma coisa grave nos seus órgãos, especialmente na região mais do peito, aqui superior. Então, gente, quando Jesus está carregando, interessante que por ele talvez ser difícil ele carregar, ele cair, ele está muito ferido por causa dos chicotes, aparece um homem chamado Simão, Cirineu. Isso está na Bíblia, veja o versículo 32, Mateus 27, 32, fala assim, deixa a sua Bíblia aberta em Mateus, eu vou citar outros textos, outros evangelhos, mas eu vou seguir em Mateus com você, para você não ficar indo e voltando. Mateus 27, 32 fala assim, ao saírem encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Talvez, como está na cena ali, esse homem abraçou ali Jesus e ajudou Jesus a caminhar, carregar. Esse homem, Simão Cirineu, o nome dele, Cirineu, chamado Simão, a região, ele provavelmente era da região da Líbia, e era um judeu africano, e estava ainda em Jerusalém, era a festa da Páscoa, e quando ele chega naquela festa, ele não sabe o que está acontecendo, ele está indo para cumprir o seu dever como judeu, e quando ele chega lá, eles estão fazendo o espetáculo da morte de Jesus, e ele entra no meio daquela cena, o sangue de Jesus, que é derramado pela humanidade, naquele momento escorre sobre a pele negra de Simão Cirineu, e ele vai levar Jesus, ajudar. Pessoal, quando Jesus chega lá no Gólgota, eles colocam um título na cruz, isso está no versículo 37, do capítulo 27 ainda. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mais uma vez, diz que todo criminoso tinha uma placa em cima da cruz, dizendo qual é o motivo da sua punição. Então as pessoas iam lá, era um espetáculo público, as pessoas iam lá e viam, esse é um homicida, esse é um ladrão, esse é um estuprador, enfim, cada um tinha um motivo, então estava lá a placa, o que ele fez. E era em 3
idiomas, né? Vocês sabem disso. Eram 3 idiomas. Era em latim, em grego e hebraico. E o de Jesus estava escrito assim: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Até vai dar uma discussão esse assunto em João 19, fala que é uma discussão, porque queriam que colocassem Jesus auto-intitulado. E Pilatos fala assim: não, o que eu escrevi. Né? Enfim, ficou lá escrito dessa forma. Também é interessante falar que havia 2 ladrões. Os evangelhos relatam, veja versículo 38, e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. O evangelho de Lucas dá mais informação sobre essa história, que Mateus não fala mais sobre isso. Lucas fala que esses 2 ladrões, um lá disse: Jesus, né, tem misericórdia de mim, e Jesus falou para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O outro falou: não, desce da cruz, se você é um Messias, desce e salva. Enfim, está escrito lá em Lucas 23, você não precisa ler agora sobre essa história, mas relata o evangelho que Jesus não foi sozinho. Houve 3, ele mais 2 pessoas que naquele dia estavam sendo punidos. Dois ladrões e Jesus, por se dizer o Messias. E assim, pessoal, vamos chegando agora na crucificação. Veja o versículo 33 até 36, do capítulo 27. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Pessoal, mas vamos entender, o que a gente lê assim fica muito seco, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Imagine a cena: Jesus foi açoitado, Jesus já andou o caminho até o Gólgota, e ele chega agora lá, aquela madeira que está nas suas costas vai ser juntada, vai ser colocada junto com a outra parte, vai se formar uma cruz agora. E nesse momento começa um ritual horrível também. Por quê? Você vê que oferecem para ele uma droga, né? Oferecem para ele o fel aqui, e ele não aceita. Está no versículo aí 33. Oferecem um anestésico, porque era muito terrível esse momento, mas ele não aceita, né? E nós entendemos que ele não aceitou porque ele precisava pagar aquele preço daquela cruz pela humanidade. Eles tiravam a roupa, gente, das pessoas, que está dizendo ali, eles repartiram as suas vestes, no versículo 35, a pessoa ficava nua. Aí eles pegavam 4 ou 5 soldados, porque talvez o prisioneiro queria se soltar, queria fugir, então eles vinham em vários soldados, um segurava no peito, um na mão esquerda, um na mão direita e 2 na perna. E assim agora eles iam cravar aquele prisioneiro, aquele ladrão, a pessoa que estava na cruz, talvez que merecesse. No caso de Jesus, é claro que não, mas eles iam colocar um prego de 12 centímetros em cada mão e nos pés. Isso era feito pelos soldados. Dobravam os joelhos, tinha um apoio ali, eu deixei até essa imagem para mostrar para vocês, tinha um apoio ali chamado apoio para os pés ali, e ali então era fincado um prego nos seus pés. Depois que o criminoso ou a pessoa que estava ali sendo crucificada, falando da punição romana, tá, pessoal? Aí sim eles levantavam aquela madeira, aquela cruz,
E havia um buraco no chão, e assim era aquele solavanco, né, daquela pancada seca da cruz no chão, cravando então aquele no pé naquele buraco que é feito, e depois era feita então ali uma base para que ela não balançasse mais. Então estava fincada a cruz, e as pessoas então ali poderiam assistir o espetáculo da morte. Interessante que nesse momento, Jesus faz uma oração muito linda. Ele fala assim: Pai, perdoa-lhes os seus pecados, eles não sabem o que fazem. Está registrado em Lucas 23, essa frase de Jesus. E Jesus então vai falar agora uma coisa que é a expressão do que ele está sentindo ali, que está no versículo 46 do capítulo 27. Versículo 46: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, nós que entendemos o plano de salvação, o plano da cruz, né? Conhecemos o versículo que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nós entendemos então que ali Deus estava entregando o seu Filho unigênito. Ele não poupou, diz Paulo, Romanos capítulo 8, aquele que não poupou o próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Jesus está entregue. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Deus, a paixão de Cristo se torna a paixão de Deus. Deus reconcilia o mundo em Cristo com muita dor, com lágrima. Ali a Trindade está sendo representada naquela cruz. Não é só Cristo, mas o Deus Pai chorando aquela dor também naquele momento. Deus meu, você imagina seu filho dizer para vocês: meu pai, por que você me desamparou? Meu pai, por que você viu meu sofrimento e não fez nada? É o amor de Deus que fez isso, só um amor. Eu já passei aqui o vídeo A Ponte. Quem não assistiu, procura no YouTube A Ponte. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui com esse versículo: Deus meu, por que me desamparaste? Já indo para o final, pessoal, da crucificação, eu vou falar isso aqui bem rápido, porque eu quero fechar logo o nosso culto. Mas um homem fez uma pesquisa, isso está na internet também, no YouTube, uma pesquisa sobre a crucificação, um documentário da Discovery. Ele fez uma pesquisa. Imagine você, se você ficar só, se eu falasse, não vou pedir para você fazer isso não, depois você pode fazer em casa, só de você ficar com os braços abertos assim, ó, só esse gesto, você ficar assim durante 1 minuto, você começa a sentir dor, essa parte aqui já, 1 minuto. Foi feito um teste com pessoas que ficaram 5 minutos, elas ficaram amarradas, os pés e as mãos, só que elas tinham o que tinha naquela imagem, elas poderiam se apoiar, e quando você se apoia, você descansa um pouco. Eles ficaram 5 minutos acompanhando o batimento cardíaco, e quando deu 5 minutos, mandou parar a experiência, porque o batimento começou a aumentar muito, o batimento cardíaco, respiração, falta de ar. 5 minutos. Jesus ficou 5 horas, com as mãos furadas, com os pés furados, depois de os chicotes e do Gólgota. A experiência foi feita com pessoas que estavam bem de saúde, não passaram por nenhum outro açoite, nem nada disso. Então, as pessoas dizem que Jesus morreu possivelmente não só pelo tempo na cruz, mas pelo que ele viveu antes, até chegar ali.
Quando ele chegou ali, ele estava já desidratado. E possivelmente ele morreu ou de asfixia ou de parada respiratória. O corpo não tinha mais força para lutar, para se esforçar e para sobreviver. Então, tanto que quando depois vão furar Jesus lá, você sabe dessa história, que vai fazer um furo, ele já está morto. Alguns quebravam os joelhos para ver se a pessoa morria, estava muito tempo lá já. Outros não precisavam por causa de Jesus. Quando chegaram para quebrar os joelhos, ele já estava morto, Jesus Cristo. Isso está relatado no Evangelho de João. E assim Jesus vai dar um último grito, que é o está consumado, que é o versículo 50, veja aí. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. João 19:28 fala que ele, 19:30 fala que ele disse, está consumado. Em Mateus fala que ele deu um grande grito, não diz que o que ele disse. Em João diz que ele disse assim, está consumado. Essa palavra está consumado, no grego, está aí, tetelestai, significa terminado, completado, realizado, conclusão do procedimento. Por exemplo, você queria fazer uma corrida de 10 quilômetros. Você foi, correu, quando você terminou, você disse, tetelestai, completei. Jesus disse isso, está consumado. Ali agora, aquele preço foi totalmente pago. Os nossos débitos lá de Adão e Eva estavam agora quitados na cruz. Vamos para o final? Eu quero terminar essa série hoje. O corpo de Jesus vai ser tirado da cruz por um homem chamado José de Arimateia, capítulo 27, versículo 57. Veja aí. Caindo a tarde, e veio um homem rico de Arimateia, estou no versículo 57, do capítulo 27 de Mateus, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Pessoal, Jesus teve uma morte horrenda, mas pelo menos deram para ele um velório digno. Um homem chamado José de Arimateia teve a preocupação de ir lá falar com Pilatos, pediu para tirar o corpo de Jesus da cruz, enrolou num lençol de linho, uma coisa cara, fez um funeral, deu uma dignidade para o corpo de Jesus morto naquela cruz. Foi um velório digno. Naquela época, as pessoas eram colocadas em túmulos, e uma rocha ficava tampando, isolando aquela pessoa. E as mulheres vão ao túmulo. Mateus capítulo 28, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Naquela época, eles velavam o corpo por alguns dias, como fazemos hoje. A pessoa morre, a gente faz aqueles dias ainda, aquele momento das pessoas ir lá visitar. Eles faziam um aroma, faziam uma especiaria, embalsamavam o corpo, para a pessoa ficar ali, os familiares ainda por alguns momentos poderem visitar, velar aquele corpo em decomposição. Mas quando elas chegam lá, elas se deparam com uma situação um tanto nova, porque não existe nenhum caso antes de Jesus de ressurreição. Foi uma novidade isso aí, ninguém esperava.
E depois de Jesus também não houve. É único na história. 28, versículo 6. O anjo diz assim: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, ou onde ele estava. À medida que aquelas mulheres chegaram no túmulo de Jesus, elas viram que alguma coisa diferente tinha acontecido. Jesus Cristo não estava lá. E é mais bonito ainda, pessoal, olha, eu quero mostrar para você, versículo 8. Versículo 8. E retirando-se elas, apressadamente, estavam assustadas, do sepulcro, tomadas de medo, e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Agora olha o 9, veja aí, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve, e elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Então aí foi a primeira aparição de Jesus ressuscitado. Ele apareceu depois também para Pedro, apareceu também para os discípulos no caminho de Emaús, apareceu também para o apóstolo João na ilha de Pátimos. Paulo viu Jesus também quando caiu do cavalo lá na estrada de Damasco. Ou seja, Jesus tinha ressuscitado. Você nunca vai encontrar notícia, pessoal, de que o corpo de Jesus foi encontrado. Você nunca vai encontrar essa notícia. Você pode ir no túmulo de Buda, você pode ir no túmulo de Maomé, você pode ir no túmulo de Allan Kardec, mas se você for no túmulo de Jesus, lá está dizendo: ele não está aqui. Ele não está aqui. Jesus ressuscitou. E graças a Deus por isso, porque diz Paulo que se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E nós seríamos como aqueles que não têm esperança, que a gente morreria e fim de papo. Mas ele é o primeiro dos ressurretos, e nós também vamos com ele termos vida eterna. Eu gosto de falar sempre isso, por isso, tirem o crucificado da cruz. Não tenha no seu carro, não tenha na sua casa, não tenha um broche, um colar com Jesus Cristo na cruz. Ele não está lá mais. Até o século V, não era encontrada nenhuma imagem da cruz com Jesus nela. Escute o que eu vou repetir aqui. Até o século V, não era encontrada nenhuma lápide, nenhuma figura, nenhuma imagem com Jesus na cruz. O símbolo do cristianismo era a cruz vazia. A cruz vazia. Nós vamos, quem sabe, um dia colocar uma cruz vazia aqui ainda. Um neon no fundo assim, Paulo, na hora do louvor a gente apaga a luz assim, fica aquela cruz vazia. Coisa mais linda. O símbolo da IPI está aqui, ó. É a cruz céltica. Ela está vazia. Tirem o crucificado da cruz. Ele não está numa lápide, ele não está sofrendo, ele não está morto, não. Ele passou pela cruz, ele não permaneceu naquela cruz. Amém? Graças a Deus por isso, vamos orar? Pai, agradecemos por essa série de mensagens, aqueles que participaram dessa série, cada pessoa que veio contribuir com sua presença nesses cultos. Agradecemos, Pai, porque é um privilégio sempre falar da vida de Jesus. É uma alegria falar do seu nascimento, dos milagres, falar da sua morte, da chamada dos discípulos, da ressurreição. A cruz é o centro da igreja cristã. Pai, cada coração que está aqui hoje, que possa sair daqui melhor do que chegou, Pai, meditando na tua cruz, meditando, Pai, na cruz vazia, a ressurreição. Ó Jesus, vamos estar finalizando essa noite. Dá-nos assim, meu Deus, uma bênção para esse final de ano, aqueles que vão viajar,
aqueles que vão ficar em Rondonópolis. Dá-nos um final de ano tranquilo, dá para nós um descanso de final de ano, um recomeço de ano, Pai, com toda a energia, especialmente para Te servir com alegria, para estar envolvido na igreja, nas células, nos cultos, para estar ativo na Tua obra, meu Deus, evangelizando, falando da Tua palavra. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.